Capítulo 4. No encalço dos cossacos. Na aldeia, os mujiques estavam arrasados. Cobravam-se mutuamente por terem permitido a permanência dos cossacos em seu território. Cobravam de si mesmos por não terem percebido o perigo, não terem sido mais atentos e especialmente cobravam de Alexei Grotienko, que aceitara a permanência deles acampados nas imediações. Defendendo-se, o acusado chamava-os à responsabilidade, lembrando-os de que todos haviam sido consultados e concordaram com a decisão, mesmo porque não havia mais nada a fazer. Se os cossacos quisessem, armados como estavam, guerreiros acostumados a combates, poderiam tê-los exterminado com facilidade, reduzindo a pó toda a vila. O que era absolutamente verdadeiro. Os mujiques, trabalhadores do campo, eram de paz e não tinham armas, somente instrumentos que utilizavam para lavrar a terra. Jamais, portanto, levariam a melhor. Além disso, durante os dias que ali permaneceram, os estranhos sempre se comportaram bem. Eram afáveis, risonhos e brincalhões. O próprio chefe dos cossacos, Yuri Vanilevich, sempre se portara de forma cortês e gentil, despertando o sentimento de amizade naqueles com quem conversava. Como prever o que acabaria acontecendo? Reunidos no meio da praça, discutiam o que fazer. As ideias eram desencontradas. Alguns propunham que o proprietário daquelas terras fosse avisado incontinenti. Com certeza, eu o farei saber do acontecido, afirmou Alexei. Porém, o que o Barini poderá fazer? A nossa mãe Rússia é muito grande. Como saber a direção que eles tomaram? Outros sugeriam que fosse criado um grupo para partir em perseguição aos cossacos, trazendo a pobre Ludmila de volta ao que Alexei ponderava. Muito justo. No entanto, como fazer isso? Todos somos mujiques e não temos liberdade de andar por aí, viajando por outras terras, mesmo que fosse para encontrar alguém. E ainda se o fizéssemos e os encontrássemos, o problema seria o mesmo. Não somos guerreiros. Como combater homens fortes e ágeis na luta? Perderíamos a vida, sem conseguir resgatar nossa Ludmila e trazê-la aos braços de seus pais. Um pouco afastados dos demais, Boris e Masha choravam abraçados, sem coragem de regressar para casa, ouvindo a discussão. Lançando um olhar sobre eles, Serguei perguntou: Boris, Masha, o que pensam sobre o assunto? Os demais se voltaram para o casal, inconformado por ter perdido a única filha. Enxugando os olhos, após alguns instantes, Boris comunicou: Se há alguém que precisa tomar uma decisão aqui, sou eu. Estou resolvido a partir em socorro de minha querida Ludmila, e não descansarei enquanto não a trouxer de volta para nossa aldeia, sã e salva. Não suporto pensar que minha filha está nas mãos daqueles homens grosseiros e violentos, capazes de qualquer coisa. A cada minuto que passa, ela fica mais longe de nós. Estou decidido a arrumar minhas coisas e partir o quanto antes. Todos se calaram. Era um pai desesperado que tinha o direito de defender a filha adorada. Masha, debulhada em lágrimas, gritou: Vá, Boris, vá resgatar nossa filha das mãos daqueles bárbaros. No entanto, aqui dentro do peito, algo me diz que será inútil. Você não voltará com vida e eu terei perdido tudo o que mais amo nesta existência, a filha e o marido. Os demais, emocionados, ouviram as palavras dela e baixaram a cabeça, sentindo-se impotentes diante da decisão que ele tomara. Ao erguer-se e dar o braço à mulher, Boris informou: Vou levar Masha até nossa isba, pegar algumas coisas indispensáveis para uma viagem, depois partirei. Que Nossa Senhora de Kazan nos proteja, até um dia. Alexei aproximou-se dele e disse: Respeitamos sua decisão. Vá com Deus, Boris.
Cuidaremos de sua esposa. Vou até a mansão pegar algum dinheiro, pois você certamente vai precisar, e o levarei até sua casa o mais rapidamente possível. Em seguida, os demais se despediram de Boris e tomaram rumo de suas casas. Alexei montou seu cavalo, apressado, tomando rumo da mansão. Aproximava-se da aristocrática construção quando, à luz das estrelas, viu alguém que caminhava à sua direção. Chegando mais perto, reconheceu um criado da mansão. Alexei, traga um bilhete de Dmitri, informou o rapaz entregando-lhe um papel. Meu filho? O que houve com ele? Perguntou o intrigado, ao mesmo tempo em que pegava o bilhete. Abriu-o e leu com dificuldade na escuridão. Meu querido pai, não ignora que sou apaixonado por Ludmila e que já a considerava como minha noiva. Não posso viver sem ela. Vou atrás do bando de cossacos e não voltarei, enquanto não a encontrar para trazê-la de volta em segurança, para a alegria de todos nós e especialmente de seus pais. Não se preocupe comigo, sei defender-me. Mandarei notícias. Sua bênção, meu pai, Dmitri Alexeievich. Somente naquele instante, Alexei se deu conta de que não vira Dmitri junto aos demais, quando estavam resolvendo o que fazer. Sabia que o filho tinha uma grande afeição pela jovem Ludmila, mas não pensava que chegasse a tanto. Com o coração apertado, mas também com imenso orgulho, Alexei compreendeu que ele tomara a decisão que julgava acertada. Então, nada havia a ser feito. Olhou para o criado que aguardava. Quando ele partiu? Há mais ou menos 1 hora. Pediu que eu lhe entregasse o bilhete somente depois desse prazo. Ao ouvir aquilo, Alexei entendeu perfeitamente. Este é o filho que eu conheço. Tomou precauções para não ser detido por ninguém. Dobrou o bilhete, colocando-o na algibeira e olhou para o rapaz. Obrigado, volte para a mansão. Em seguida, Alexei fez meia volta e cavalgou em direção à isba de Boris. Lá chegando, contou-lhes o que tinha acontecido. Diante da surpresa e da emoção de ambos, ele considerou. Agora calme-se, amigo Boris. Meu filho Dmitri sabe o que faz. É habilidoso com as armas, sabe lutar como ninguém e é muito esperto. Podemos confiar nele. Agradecido, Boris abraçou o amigo, enquanto Masha, em lágrimas, levantava as mãos para o céu, aliviada e também agradecida a Dmitri. Dmitri, cavalgando como se perseguido por 1000 demônios, vencia as distâncias, sem descanso, sem deter-se. Em meio da mata cerrada, não via perigos nem se incomodava com os ferimentos e arranhaduras causadas pela vegetação. Horas depois, no entanto, houve um momento em que foi obrigado a parar. Seu fiel cavalo não conseguia dar mais um passo, de tão exausto. As pernas tremiam e acabaram dobrando-se ao peso do cavaleiro, caindo no solo. Diante do obstáculo intransponível, Dmitri resignou-se. Tirou os arreios, deixando o animal à vontade, e deu-lhe de beber um pouco da água que trazia. O importante era deixá-lo descansar. Em seguida, procurou o necessário para fazer uma pequena fogueira para proteger-se de animais noturnos e do frio. Já sentindo o calorzinho gostoso das chamas que crepitavam, abriu o saco de couro de carneiro e tirou um bom pedaço de pão, um naco de carne e queijo que comeu com vontade. Trazia 2 odres, um para a água e outro menor com quivás. Abriu-o e tomou alguns goles, o que fez com que se sentisse mais aquecido. Cansado, pegou a manta que trouxera e acomodou-se entre as raízes de um grande carvalho, dormindo em seguida. Acordou com os ruídos da mata. Na fogueira quase apagada, apenas algumas brasas ainda fumegavam. Era dia, embora os raios de sol não conseguissem penetrar a ramaria das árvores. Olhou em torno e viu que seu cavalo pastava ali perto. Respirou aliviado. Seu fiel companheiro estava bem.
Sabia que deveria ter água nas imediações. Apurou os ouvidos e, acompanhando a depressão do terreno, logo encontrou um riacho de águas mansas e cristalinas. Recolhendo a água gelada nas mãos em concha, bebeu com satisfação, lavou o rosto e reabasteceu o odre de água. Juntou seus pertences, que ajeitou no animal, e logo estava de novo a cavalgar. Diante de alguma bifurcação do caminho, parava, observava as marcas existentes, os vestígios da passagem do bando de cossacos, depois prosseguia. Assim, descobriu onde tinham parado para pernoitar, pelos restos da fogueira e de comida que encontrou. Como hábil caçador, reconhecia qualquer vestígio, qualquer indício, como importante para atingir seu objetivo, e sabia como ninguém seguir um rastro, pelos sinais que encontrava no trajeto, fosse um ramo de árvore, uma folha quebrada, um pedaço de tecido, enfim, analisava bem tudo o que encontrava e seguia em frente. Dificultava seu trabalho a rapidez com que o bando de guerreiros viajava. Não obstante, ele seguia no encalço deles, aproximando-se cada vez mais. 7 dias depois, Dmitri sentia-se eufórico. Sabia que se aproximara tanto de seus inimigos que a qualquer momento poderia divisá-los. Por essa ocasião, já atravessavam uma região diferente e tinham saído das florestas. Apesar de avistar montanhas ao longe, o trajeto tornara-se mais descampado, o que o obrigava a redobrar a vigilância, mantendo maior distância entre ele e os cossacos. Depois de longo percurso nas estepes, aproximaram-se das montanhas, contornando-as. Em certo momento, ao fazer uma curva, tendo montanha de um lado e precipício do outro, logo à sua frente, a uma distância de uns 1.500 passos, Dmitri viu os cossacos, que cavalgavam mais tranquilos, certamente supondo-se livres de possíveis perseguidores. Com cuidado, Dmitri fez o animal parar, retornar sobre seus passos e escondeu-se atrás da curva, pois, se seu cavalo relinchasse ou se um deles olhasse para trás, fatalmente seria visto. Agora, todo cuidado era pouco. Precisava manter uma distância maior. Então, saindo da estradinha, entrou à esquerda e embrenhou-se pelo mato. Caminhou uns 200 passos, aproximando-se mais da grande parede rochosa. Procurou um lugar seguro e abrigou-se no sopé da montanha. Embora o sol brilhasse num céu sem nuvens, a sombra que o contraforte da montanha produzia tornava o lugar sombrio e gelado. Enquanto o cavalo pastava, acomodou-se. Cansado, Dmitri colocou a mochila sob a cabeça, cobriu-se com a manta, deitou-se e dormiu. De repente, acordou assustado. Uma sensação de perigo iminente o fez tentar erguer-se, como se mais alguém estivesse ali. Não conseguiu. Ao primeiro movimento, viu-se cercado por 3 cossacos que o agarraram com força. Enquanto se debatia, tentando se soltar, eles o arrastaram e amarraram-no numa árvore. Um deles, mascando um pedaço de capim, deu uma risada, trocando um olhar com os outros. Eu não disse que tinha percebido alguém nos seguindo? Pois você tinha razão, concordou Féodor, e com a expressão de quem não pressagiava nada de bom, aproximou-se mais do preso. Agora vamos fazê-lo falar. Com uma faca na mão direita, enquanto agarrava o pescoço de Dmitri com a esquerda, ordenou: Fale, miserável, por que estava nos seguindo? Tentando salvar-se, Dmitri negou. Não estava seguindo ninguém, apenas fazendo o mesmo trajeto. Meu pai fez-me portador de um recado a um amigo dele, que mora por estas bandas. Não diga. Que recado é esse? Indagou o cossaco sarcástico. Isso eu não posso dizer, é segredo. Pois se é segredo, você vai morrer, miserável. O terceiro cossaco, vendo Féodor levar a faca ao pescoço do prisioneiro, com real intenção de matá-lo, ponderou em voz baixa. Féodor, não seria melhor levar o rapaz para nosso chefe?
Ele não gostará de saber que você tomou a decisão de matar, sem ordem expressa dele, o filho de Alexei Grotienko. O outro parou o que estava fazendo, pensativo, sem desviar o olhar do prisioneiro. Depois, afastando-se um pouco de Dmitri, concordou. Está bem, levem-no. Bem a tempo, Dmitri, que prendera a respiração ao ver a faca tão próxima de seu corpo, soltou o ar aliviado. Um filete de sangue vivo e quente escorreu-lhe pelo pescoço, empapando a veste. Mais um pouco e ele teria morrido. Sentia-se inconformado por ter sido apanhado assim, como um principiante. Logo ele, caçador exímio, deixara-se vencer pelo cansaço. Os cossacos retiraram-no da árvore, mantendo-o amarrado com uma corda fina, mas resistente, e levaram-no ao encontro de Yuri. Recostado numa pedra à sombra de belo olmeiro, Yuri descansava. A seu lado estava Ludmila, deitada na relva e de olhos fechados. Apesar da vida cansativa que levamos, você está cada vez mais linda, minha querida. A jovem não respondeu. Inquieto, ele chegou mais perto dela, fazendo-lhe um carinho na face. Ela não reagiu. Preocupado, interpelou-a. O que se passa, querida? O que a aflige? Ela respondeu irritada, erguendo o tronco com vivacidade enquanto sentava. Acha que esta é a vida que escolhi para mim, Yuri? Cavalgar o tempo todo, sentir o corpo moído de cansaço ao final do dia, não ter nunca um teto para abrigar-me, um leito macio e aquecido para dormir. Acha realmente que gosto desta vida? Ele aproximou-se mais ainda, abraçou-a com profundo amor, depois a beijou com paixão. Isso é tudo de que se lembra? E das noites em que, deitados lado a lado, sentindo o calor um do outro, e trocamos juras de amor sob a luz das estrelas e nos amamos com loucura? Dos momentos em que, afastados dos demais, nos banhamos nos rios, passando horas de agradável convívio, rindo e conversando, brincando e correndo como duas crianças. Ou das noites primaveris, perfumadas pelas flores, quando, reunidos à luz da fogueira, com meus comandados, bebemos quivás e comemos, conversamos e dançamos até altas horas, sentindo o prazer de estarmos juntos. De nada se lembra? Pois nessas horas você me parecia bem feliz. Ludmila, fitando com carinho, murmurou. Não posso negar que fui muito feliz ao seu lado. Não pense você que eu tenha me esquecido de tudo o que houve entre nós. Todavia, Yuri, isso não me basta. Será pedir demais viver como todo mundo, ter uma casa para morar, um teto que nos abrigue do vento, do frio, da neve e da chuva? Será pedir demais ter um lugar fixo para viver e poder saber onde estaremos amanhã? Ter vizinhos, amigos e poder sonhar com uma família? Com intenso amor, ele respondeu: Não, minha querida, não é pedir demais. Você terá tudo isso quando chegarmos às terras de meu pai. Preparava-se para descrever a região das estepes em que havia nascido, quando o grupo liderado por Féodor chegou, trazendo o prisioneiro. Num primeiro momento, Ludmila não reconheceu o amigo e candidato a noivo, naquele ser imundo, de cabelos desgrenhados e camisa suja de sangue, que os cossacos arrastavam, jogando diante do chefe. Yuri, veja quem nós encontramos. Reconhece este feliz? Indagou Féodor, com um sorriso orgulhoso, satisfeito pela captura. Yuri fitou o prisioneiro. Levante a cabeça, olhe para mim, ordenou. O prisioneiro obedeceu com dificuldade. Ao ver seu semblante, o chefe bradou. O filho de Alexei Grotienko estava nos seguindo? Nesse momento, Ludmila levou a mão ao coração, tentando conter as batidas apressadas e indagou. Dmitri, o que faz aqui? Sem olhar para ela, Yuri, que ouvira as notícias que corriam na aldeia,
de que Dmitri era candidato à mão da bela Ludmila, enciumado, murmurou com voz autoritária: Não se meta, Ludmila, eu faço as perguntas. Depois ordenou aos homens: coloquem-no de pé. Um cossaco obrigou-o a levantar-se e o chefe continuou: Muito bem, agora vamos ao que interessa. Estava seguindo-nos, espreitando a melhor ocasião para roubar-me Ludmila? Dmitri pensava, estudando sua situação. Se admitisse que fora atrás da jovem, seria a morte certa. Então resolveu mudar de tática. Asseguro-lhe que não era essa a minha intenção, respondeu com voz fraca. Os cossacos que acompanhavam a conversa, divertindo-se com a situação, caíram na risada. Meus homens disseram que você leva um recado de Alexei Grotchenko a um amigo que mora aqui por perto. Isso é verdade? Não, eu menti. Não existe recado algum. Irado, Yuri ergueu-se, pegou a adaga e gritou: Miserável, confessa que mentiu? Então fale a verdade agora, se não deseja morrer como um cão sarnento. Cada vez mais, sentindo dificuldade para manter a consciência em virtude da perda de sangue, Dmitri disse: Vim seguindo vocês, porque desejava mudar de vida. Aquela aldeia me sufocava. Sempre as mesmas pessoas, nada de diferente. Meu sonho era conhecer lugares novos, belas cidades. Você acha que me engana? Quer que eu acredite nisso? Todos sabem que era apaixonado por Ludmila e que pretendia casar-se com ela. Dmitri, quase desfalecendo, ainda conseguiu balbuciar. Isso é o que todos pensam. A verdade é que meu pai e os pais dela desejavam este casamento. Não eu. Sempre fomos amigos, apenas. Nesse momento, Dmitri rodopiou e caiu pesadamente no solo. Diante da impossibilidade de prosseguir no interrogatório, Yuri ordenou: Levem-no e tratem da ferida dele. Se o prisioneiro morrer, vocês pagarão com a vida. Os 3 homens afastaram-se, levando Dmitri, e Yuri sentou-se num pequeno banco pensativo. Ludmila, inquieta pela sorte do amigo de infância, arrastou-se para perto dele. Aconchegou a cabeça no regaço do cossaco e perguntou com voz macia: O que você vai fazer com ele, Yuri? Ainda não sei. Isso a interessa muito, não é? Você o ama? Ela balançou a cabeça, fazendo os longos cabelos se agitarem. Não, meu querido, amo você somente. Yuri levantou o queixo dela para fitar seus olhos escuros, tentando devassá-la no íntimo. É verdade o que ele disse sobre a história do casamento? Sim, é verdade. Meus pais e o pai dele tentavam nos aproximar, pensando em um futuro compromisso entre nós. Nunca, porém, houve qualquer interesse meu ou dele. Crescemos juntos, somos amigos. É só. Ela parou de falar, trocou um longo olhar com ele e afirmou: Amor, eu só senti quando o conheci. Você se lembra quando chegou à vila e eu... Você estava dançando e me encantou. Jamais mulher alguma despertou em mim tanto sentimento como você naquela hora. Senti que era a mulher de minha vida. Assim dizendo, ele inclinou-se e beijou-a longamente. Ficaram ali abraçados, trocando juras de amor, esquecidos do acampamento, do prisioneiro, de tudo.